O respeito, na sua origem latim, a palavra respeito significa olhar outra vez. Assim, algo que merece um segundo olhar é digno de respeito. Por isso, o respeito também pode ser uma forma de prestar culto ou fazer uma homenagem a alguém, como indica a expressão apresentar os seus respeitos. Ter respeito por alguém pode implicar um comportamento de submissão e temor. O respeito é um dos valores do ser humano e tem uma grande importância na interação social. O respeito impede que a pessoa tenha uma atitude reprovável em relação a outra. Muitas religiões abordam o tema do respeito ao próximo, pois o respeito mútuo apresenta uma das formas mais básicas e essenciais para uma convivência saudável. Uma das importantes questões sobre o respeito é que para você ser respeitado é preciso você respeitar, mas, mas o que em muitos casos isso não acontece. Respeitar não significa concordar em todas as áreas com a outra pessoa, mas significa não discriminar ou ofender ou defender essa pessoa por causa da sua forma de ver ou por causa da sua escolha. Boa noite, eu sou Silvana, moro em Nerópolis, administro uma empresa e tenho algumas formulações, algumas respostas para lhe falar. Pode perguntar. O que você acha sobre preconceito em nossa cidade e por quê? Eu penso que na cidade de Nerópolis existe preconceito sim. Existe preconceito com os homossexuais, existe preconceito com relação a partidos aqui, que tem muita confusão entre políticas. E com relação ao homossexualismo, eu vejo que a gente não pode ter essa questão de ter assim, se você vai para um lado, vai para o outro e ter um preconceito. A gente tem que aceitar todo mundo do jeito que é, do jeito que eles são. Então eu não concordo com o preconceito, principalmente do homossexualismo, aqui em Nerópolis. Bom, o que você acha a respeito do que os poderes públicos poderiam fazer para evitar esse tipo de preconceito? Eu penso que seja com relação à educação. Deveriam existir mais programas para poder conscientizar as pessoas do que é o preconceito. Propaganda, palavras, equipes nas ruas, para dizer nas escolas, chegar lá, fazer palestras, dizendo que não, para dizer não ao preconceito. Então, eu acho que o poder público deveria muito fazer isso. Até como, por exemplo, colocar uma matéria nas escolas, uma disciplina falando sobre isso, para já educar as crianças desde pequeno, dizer não ao preconceito. Então, eu acho que teria como sim. Bom, o que você considera a respeito dos projetos existentes? Existem projetos existentes? Bom, na minha cidade mesmo eu não tenho conhecimento. Se existir, que deve existir, o que vocês estão falando, mas não tem divulgação. Deveria ter divulgação em rede social, dizendo os projetos com relação a isso. Eu acho super interessante, deveria inclusive ter mais divulgação. Se tem, eu digo que eu não conheço, eu desconheço. O que você acha do desrespeito? O desrespeito é uma coisa muito ruim. Eu acho uma coisa muito ruim, porque todo ser humano deve ser respeitado, seja ele qual for, com as suas diferenças. E você já sofreu algum tipo de desrespeito? Não, nunca, graças a Deus não. Por exemplo, no ônibus, no transporte coletivo? Não. Por você falar de uma coisa ou ser de uma cidade? Não, nunca aconteceu. Mas isso é ruim ou bom para a sociedade? Não, isso é ruim, muito ruim. Por quê? Porque, como eu já disse, todos merecem respeito, seja qual for a diferença de cada um. Bom, o conceito de respeito é algo que, vamos dizer assim, abrange diversas áreas, como cultura, política, religião, vamos dizer assim, educação, e até nas nossas opiniões alheias a gente deve ter respeito. Mas não só com esses, vamos dizer assim, com essas denominações, mas também com pessoas que apresentam deficientes físicos, qualquer tipo de deficiência, idosos e mulheres que, vamos dizer assim, possuem alto cargos. Isso, cara, se você parar para perceber, esses três tipos de pessoas são as que mais sofrem preconceito, são as mais discriminadas, são as que possuem mais falta de respeito.
Até o primeiro caso, pessoas idosas, a gente percebe isso nos mínimos detalhes, no coletivo. Qual que é a obrigação se você é um adulto ou você é um adolescente? Você cede lugar para a pessoa idosa sentar. Mas muitas pessoas, vamos dizer assim, talvez não por ter instrução ou talvez até por falta de caráter, elas simplesmente fingem que, tô ouvindo, não sei o quê. Então, são mínimos atitudes que podem o quê? Refletir futuramente. Isso também ocorre em deficientes físicos. Ou seja, as pessoas às vezes olham e dizem, meu Deus, não tem um braço, dá todo aquele alarme, a pessoa o quê? Fica reparando demais, a pessoa o quê? Se constrange. Então a gente tem que saber o quê? Reagir a certos tipos de situações. E por último, são o caso das mulheres. A minha mãe possui um alto cargo e já teve momentos da vida dela que ela teve o quê? Preconceito. Que as pessoas, você é mulher, o seu serviço que você faz não é direito, o que você faz, vamos dizer assim, é tudo incompleto. Mas por que isso? Porque, sei lá, ela tinha algum problema, porque ela tinha inimigos? Não, porque pelo fato de ela ser só mulher. Porque vivemos aqui um mundo machista. Isso é fato. Então, cara, vamos dizer assim, são características da nossa sociedade passada, gerações passadas que refletem agora futuramente. Então, cara, é necessário o quê? Ser um combate, ou seja, através das escolas, através de uma instrução, qualquer meio para você o quê? Para você demonstrar pelo menos o mínimo que você tem que ter pelas pessoas, respeito. E é isso. O desrespeito está em torno de nós o tempo todo. Todos já sofremos um tipo de desrespeito, sendo ele cultural, religioso, físico, entre raças e entre outros. Esse ano de 2016 foi um ano de eleições e eu vi, na verdade, muitos casos de desrespeito entre as pessoas pelo fato de uma apoiar o partido e a outra ser contra o partido que aquela pessoa apoia. Então, é a partir desses pequenos detalhes que vão surgindo o desrespeito. E a melhor forma de uma pessoa conseguir respeito é respeitando o próximo. E como diz, o respeito ao próximo, o diálogo, a reflexão, a razão, além de outros, são sinais de amadurecimento. E que é uma coisa que o brasileiro hoje em dia não tem. A gente pode sim, com gestos simples de respeito e convivência, ainda podemos melhorar dia após dia a questão do respeito entre nós, cidadãos. E é isso que eu tenho para falar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Por que o céu